Quero começar esse vídeo aqui te mostrando o poder dos juros compostos, caso você não saiba, que é uma das primeiras coisas que a gente aprende quando começa a investir, e isso dá uma explosão na nossa cabeça, porque o juros compostos ele tem um poder gigantesco no longo prazo. E é isso que dá esperança da gente conseguir se aposentar um dia, porque muita gente que não conhece isso aqui vive desesperançosa, falando, não, nunca vou conseguir me aposentar, é impossível, esse negócio de viver de renda aí é mentira, não existe esse negócio. Então eu vou te mostrar aqui que se você investir, ainda que pouco dinheiro no longo prazo, você consegue juntar uma grande quantidade de dinheiro. Então eu vou te dar um exemplo simples aqui, utilizando aqui uma calculadora de juros compostos, que é esse tipo de calculadora que a gente usa para simular o investimento no longo prazo. Existem várias calculadoras de juros compostos de graça na internet, só você jogar no Google calculadora de juros compostos. Eu tô usando aqui a do site Investidor 10. E eu vou deixar o link para essa calculadora aqui na descrição, caso você queira fazer suas simulações também. Então vamos lá, só para você ver o poder disso aqui. Então, uma pessoa que parte lá do zero, com uma taxa de juros aí de 13% ao ano, que é menos do que a caixinha do Nubank tá rendendo hoje, só para você ver como é uma rentabilidade bem conservadora. Se você investir só R$300 por mês por um longo período de tempo, de por exemplo 30 anos, olha o que acontece. Do seu bolso, durante 30 anos investindo R$300 por mês, você vai ter colocado do seu bolso R$108 mil durante esse período todo. Mas aqui tá a mágica dos juros compostos. No final desse período, você vai ter mais de R$1 milhão. E saber disso aqui é muito bom, porque você vê que mesmo com um valor baixo, se você tiver disciplina de fazer isso por um longo período, no final lá da sua vida você vai ter alcançado um valor muito alto. E aí muita gente para por aqui no conhecimento dos investimentos, talvez seja o seu caso. Para muita gente, a meta é simplesmente alcançar o primeiro milhão. A pessoa simplesmente acha, se eu alcançar R$1 milhão, zerei a vida, digamos assim, tô aposentado, não preciso mais trabalhar, mas eu vou te mostrar aqui que não é bem assim. Ou então um outro cálculo que muita gente faz é, como a renda fixa aqui no Brasil rende muito, hoje tá rendendo por volta aí de 1% ao mês, a pessoa simplesmente faz um cálculo assim, bom, meu custo de vida é R$3 mil, então se eu tiver R$300 mil, ela joga na calculadora assim, ó, R$300 mil vezes 1% ao mês, que é o que a Selic tá pagando hoje mais ou menos, vai me render R$3 mil por mês, então zerei a vida. Se eu juntar R$300 mil, acabou, não preciso mais trabalhar, me aposentei. E esse também é um grande erro. Por quê? Porque a pessoa não tá considerando a inflação. Então o que acontece? Todos os anos você não vê o preço das coisas aumentando? Isso é por conta da inflação. O que é a inflação? É a desvalorização do nosso dinheiro. E isso se manifesta no aumento do preço das coisas. Cada vez o nosso dinheiro vale menos. É só você ver que se você fosse com R$100 no mercado há 10 anos atrás, você comprava uma quantidade de produtos. Se você for hoje no mercado, você vai comprar provavelmente metade do que você comprava há 10 anos atrás. E se você for com os mesmos R$100 daqui a 10 anos, você vai comprar muito menos do que você consegue comprar hoje. Então essa pessoa do exemplo que precisa de R$3 mil por mês para viver hoje, daqui a 10, 15, 20 anos, ela não vai precisar só de 3 mil. Ela vai precisar de muito mais do que isso, de 4, 5, 6 mil reais por mês para viver. Então a gente precisa considerar isso aqui. Aí tem aquele segundo nível de pensamento do investidor, que é quando ele considera a inflação, mas ele ainda faz a conta errada, que é a seguinte, a pessoa pensa assim, bom, hoje eu preciso de R$3 mil para viver e eu quero me aposentar daqui a 20 anos. Então vamos supor que daqui a 20 anos eu precise do dobro, de R$6 mil para viver. Então eu preciso de um investimento que daqui a 20 anos vai me render R$6 mil, que vai ser o suficiente para eu me sustentar. Então em vez de juntar aqui R$300 mil, eu vou juntar R$600 mil, que 1% ao mês vai me render R$6 mil, que lá na frente eu já considerei a inflação, vai ser o suficiente para eu me aposentar. Mas qual que é o problema dessa segunda forma de pensar? É que você tá pensando no momento em que você fosse aposentar. Pode ser que no momento que você fosse aposentar, você precise mesmo de R$6 mil para viver. Só que você não vai ficar aposentado por um ano. Você vai ficar aposentado por muitos anos, 10, 20, 30 anos. A gente não sabe até quanto que a gente vai viver. A nossa expectativa de vida vem aumentando com o passar dos anos. A expectativa de vida do brasileiro hoje é 76 anos. E a tendência é que esse número vai aumentar no futuro. Então vamos supor que você se aposente com 60 e vai viver até os 80. Isso quer dizer que ali com 60 anos, talvez você precise de R$6 mil para viver. E aí essa sua conta aqui tá certa. Só que e para você se sustentar nos próximos 20 anos, em que a inflação vai continuar acontecendo? Quando passar 10 anos, quando você tiver 70, você não vai precisar mais só de R$6 mil. Você vai precisar de mais. Então a conta que a gente tem que fazer não é só, primeiro, considerando o nosso custo de vida atual, nem segundo, considerando a inflação no momento que a gente vai se aposentar. A gente tem que ter um valor que vai sustentar o nosso custo de vida no momento em que a gente se aposentar, mas que a gente não vai usar 100% do valor que o nosso investimento gera. A gente vai usar uma parte dele para que o restante dessa rentabilidade a gente reinvista e assim o nosso patrimônio continue crescendo para ir compensando a inflação com o passar dos anos. Porque cada ano que passa a gente vai precisar de um valor maior para se sustentar. E aí que surge um problemão, né? Porque parece muito complicado de fazer essa conta. Como que eu vou saber quanto que eu tenho que ter para me aposentar no futuro e ainda esse dinheiro vai ficar compensando a inflação que vai ter no futuro? Parece mesmo muito complicado, mas aí é que entra a regra dos 300. Porque como que funciona a regra dos 300? É muito simples. Para você saber quanto que você
precisaria para se aposentar hoje, vamos usar esse exemplo da pessoa que precisa de 3 mil reais para viver, vou colocar aqui, ó, 3 mil, e você vai fazer vezes 300, vai dar um valor de 900 mil reais. Então, para uma pessoa que hoje precisa de 3 mil reais para viver, o valor que ela precisaria para alcançar a independência financeira dela mesmo, definitivamente, que ia sustentar o custo de vida dela e o dinheiro não ia acabar nunca, é 900 mil reais. Porque com 900 mil reais ela vai conseguir tirar aqui 3 mil reais por mês, só que o dinheiro dela, na verdade, rende muito mais do que 3 mil reais no mês. Aí esse excedente vai ser reinvestido, e aí conforme for passando os anos e a inflação for aumentando o custo de vida dela, ela sempre vai conseguir tirar o valor que ela precisa e esse dinheiro nunca vai acabar. Muitas pessoas conhecem essa mesma regra aqui como a regra dos 4%. Já fiz até vídeo aqui no canal falando da regra dos 4%, mas a regra dos 4% e a regra dos 300 é exatamente a mesma coisa, porque o que é a regra dos 4%? A regra dos 4% consiste em você chegar num patrimônio em que você vai todo ano tirar só 4% do valor desse patrimônio. Com esse valor você vai se sustentar durante o ano e o patrimônio vai continuar rendendo e o dinheiro não vai acabar. E você vai ver que é exatamente a mesma coisa. Dá uma olhada. Nesse exemplo aqui, ó, a pessoa tem 900 mil reais. Se ela retirar 4% desse valor, ó, vezes 4%, ela vai ter retirado 36 mil reais. Aqui no caso é um valor anual. Então se eu pegar esses 36 mil e dividir por 12, dá exatamente os 3 mil reais por mês que ela precisa para viver. Então a regra dos 300 e a regra dos 4% é a mesma coisa. Só que a vantagem da regra dos 300 é que é mais fácil de explicar, porque a regra dos 4% você precisa saber exatamente o valor do patrimônio que você precisa ter. A regra dos 300 não, você pega o seu custo de vida atual, que você já sabe quanto é, multiplica por 300 e pronto, você já tem a resposta. Então ela é um pouco mais intuitiva e mais fácil de explicar.